Então, boa tarde, meninas, mais uma vez. Estou muito contente por esse momento nós estarmos aqui. E lembra que eu falei na aula passada que a cada aula eu ia falar um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento pessoal. E eu até postei no Instagram, não sei se alguém viu essa semana, eu estava meditando muito sobre o autocuidado. Aquele tempo que a gente tira para a gente, que a gente consegue deixar a família, quem tem filho, filho, ou o trabalho, ou o que for, para você tirar um momento seu, só seu. E nessa semana eu já estava nessa vibe, né, já pilhada pensando nisso, conversando com uma pessoa, falei para ela assim, eu falei assim, escuta, durante a semana, quantas horas você consegue tirar só para você ficar sozinha, ou para você dormir, desligar de tudo, ou para você fazer uma atividade física, ou ir numa igreja, ou meditar, fazer alguma coisa que você goste. Na semana, quantas horas você se dá? Ela falou assim, 0 hora. Eu não tenho 1 hora da semana em que eu fique sozinha, ou que eu durma, ou que eu relaxe, ou que eu faça alguma coisa. Eu falei, então, você precisa rever isso. Porque você é o seu maior patrimônio. Assim como você consegue deixar os seus filhos com a cuidadora para trabalhar, ou para cuidar de alguém, ou para ajudar alguém, você também precisa se desligar às vezes para tirar aquele momento para você. Porque ela é manicure, ela falou assim, eu sou manicure, mas eu não faço a minha unha já faz semanas. Eu falei, então, mas assim como você consegue parar para ir fazer a unha de outra pessoa, de uma cliente, para ela ficar linda e maravilhosa, você tem que também ter o seu momento, aquele negócio de casa de ferreiro que a gente fala, né? Eu falei, a mesma coisa que eu sendo professora de língua portuguesa, minha filha sendo analfabeta. É a mesma coisa, você sendo manicure, você não consegue tirar um momento para você. Mas isso acontece com todas as mulheres praticamente no mundo inteiro. A gente consegue ser ótima mãe, ótima esposa, ótima filha, trabalhamos super bem, mas conseguimos ser excelente amiga dos outros, mas nossa amiga a gente não consegue ser. Então a gente tem que começar de dentro de nós. A palavra de Deus fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo? Se você não cuida de si, o que você vai dar para o outro? Primeiramente, você tem que estar em ordem consigo mesmo, para depois você ajudar o outro, amar o outro, resgatar o outro. Então, isso se chama desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E isso a gente vai construindo. E eu falei para ela assim, eu falei, ó, desafio da semana, que vai ser para o nosso grupo aqui. Tira 1 hora da semana, não 1 hora do dia. 1 hora da sua semana, você vai marcar na sua agenda um horário para você. Ou você vai praticar uma atividade física, ou você vai meditar, ou você vai na sua igreja, você vai fazer algo que você gosta, ou você vai deitar e dormir. Eu já fiz muito isso. Desligar tudo, me desligar de tudo, eu vou dormir agora. E descansa a minha mente. E depois você está muito mais produtivo. Então, gente, quanto tempo da sua semana você tem tirado para cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo? Porque se você não estiver bem, a sua família não vai estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue doar para ninguém. Então comece por você. Tem uma irmã aqui na igreja que ela fala assim: a igreja começa na sua casa. E o que a Bíblia fala? O que é a nossa casa? É o nosso coração, não é? Onde Deus habita, independente da religião, do que você crê, mas você tem que estar saudável mentalmente, espiritualmente, a sua saúde, para que você possa exercer as suas atividades com propriedade. Então, essa é a nossa meditação dessa semana. Nós vamos meditar nisso, tá? Em tirarmos um momento, um tempo da nossa semana
para cuidar do nosso bem mais precioso, que somos nós mesmas. E isso vale também, principalmente, para o pessoal do online. Então, hoje o nosso assunto é crase, que é um assunto que aterroriza bastante nos concursos. O pessoal tem muito medo de crase, parece que parece não, é aquele bichão de 7 cabeças. Mas eu gosto dessa matéria porque geralmente é aquela questão que a maioria erra, ela vai dar uma nivelada e se você acertar, provavelmente você já vai estar à frente da maioria dos seus concorrentes, tá? Então, aula 2, o assunto é crase. Aí no seu material, antes da gente entrar no assunto de crase, nós vamos retomar o assunto da aula passada, a introdução, retomada da aula 1, que foi análise, interpretação e compreensão textual. Toda aula nós vamos retomar um pouquinho dos conteúdos que a gente já viu. Tá? Isso é muito importante. Então, fica a dica para as professoras e futuras professoras que o bom professor, em cada aula, ele resgata do aluno aquilo que foi visto na aula anterior, ok? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês se familiarizarem com essa questão. Tenta verificar que gabarito, está bem no comecinho aí na folha 1. São questões do Enem 2017, que eu achei bem interessante esse tipo de questão, que trabalha 2 textos, para você analisar a mensagem de 2 textos e verificar o que o autor está pedindo. Lembrando que a gente vai começar sempre pela pergunta. Qual que é a pergunta que ele traz aí? O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos, por aí a gente já sabe que contexto é interpretação. Então, você vai agir sobre esse texto. Eu trouxe essa questão pelo fato justamente dela ser trabalhosa, porque demanda a compreensão de 2 textos, a análise, e depois você vai fazer a sua interpretação. E ele quer saber, ele está focando na linguagem oral. Então, aqui nós temos esses 2 textos. A gente tem nele a característica de poema, e o outro, ele é mais para o lado argumentativo. E o texto número 2 refere-se ao primeiro. Lembrando que o foco da questão é pensar a respeito de oralidade, da linguagem falada, coloquial, que nós utilizamos diariamente, tá? Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Um texto simples, conhecido da gente. A música da Teresinha. No segundo, outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento com um destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo seu destino, pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para seu destino não apenas inexorável, mas desejável, o casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão mais velho, marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral que em determinados contextos. O que a gente entende por língua oral em referência a esses 2 textos? É a cantiga, tá? Que perdura até os dias de hoje. O que a gente pode entender desse tradicionalismo das cantigas de roda, das cantigas da infância? Lembrando que o autor do texto 2 está falando para a gente que essas cantigas, elas escondem também uma crítica social, tá? E o que essa tradição oralizada, ela revela para nós? Ela assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente?
É isso que está no texto? Totalmente fora do texto. Mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais? Não. Conserva a influência religiosa sobre certas culturas? Não. Preserva a diversidade cultural e comportamental? Não. Então só pode ser a E. Reforça comportamentos e padrões culturais. Uma questão muito simples, mas que gera, no Enem, por exemplo, confusão na cabeça do aluno. Mas como, Leire? Tanto Saresp quanto o resultado de Enem já falam para a gente que as questões que as pessoas mais erram são as questões que trazem mais de um texto. Já a pessoa ela não consegue fazer essa verificação textual, essa relação entre uma coisa e outra. E é difícil isso? Não é. Desde que você faça com calma, você esteja atento. É uma questão simples. Mas esse tipo de questão que a gente vai ver, é esse tipo de questão que a gente vê em concurso. Não é tão difícil. Reforça comportamentos e padrões culturais. Questão 8. 8 é a numeração lá da prova, né? Nós temos um texto, e aí a pergunta: o usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, o autor, Pierre Levy, destaca como um dos principais aspectos da internet. Aqui é interpretação ou compreensão de texto? Compreensão, porque nesse sentido, o autor. Então, aqui ele está perguntando o que o autor destaca como um dos principais aspectos. Tá? Então, aqui a gente vai analisar o texto pura e simplesmente. Alternativas. O que ele fala a respeito desse uso da internet? Que é um espaço aberto para aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas explicativos, infinito número de página virtual e dificuldade de acesso a sites de pesquisa. Aqui eu gostei dessa questão porque ela é bem perigosa pelo seguinte: tudo isso aqui são verdades. A internet, ela é tudo isso. Percebe que se você for pela interpretação, você já está sendo induzido a marcar a questão errada, tá? Então, a gente tem que realmente enxergar o que está no texto, o que o autor falou a respeito dos principais aspectos da internet, segundo a visão do autor, tá? Porque tudo isso aqui, é aprendizagem, é ferramenta de pesquisa, mapa, tudo isso aqui é verdade. Tudo isso tem na internet. E o que ele fala? Assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante. Então, aquela alternativa que falava que não tem mapas já está errada, você já descarta ela. Porque ele está falando que tem filtro para ajudar o navegante a orientar-se. Então, olha só, o tópico principal do que ele está falando sobre esses filtros e seleções é aquele fenômeno que acontece com a gente quando você pesquisa uma coisa no Google, você pesquisa lá, mouse sem fio. Depois, quando você entra no seu Facebook, aparece um monte de propaganda de mouse sem fio. Você entra no seu Instagram, aparece um monte de propaganda de mouse sem fio. Então, o que ele está dizendo? Que a internet, por si só, auxilia a navegação. Ele está querendo dizer que o computador ele é tão inteligente que ele guia o usuário. Porque quando você clica nisso, naquilo ou naquilo, você está dizendo para ele: eu gosto disso, disso e disso. É isso que o sistema binário do computador entende. E aí ele vai te conduzir por aquilo. Tanto é que quando você quer deixar de ver alguma coisa,
É bem complicado. É mais fácil você começar a pesquisar outras coisas para você ver as outras, do que você ir nas configurações, habilitar suas pesquisas, limpar seus históricos, fazer tudo para que você tenha um pingo de privacidade. Lembrando que na internet não existe privacidade. Então, para orientar-se, o melhor guia para a web é a própria web, ainda que seja preciso ter a paciência de explorar. Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com terra estranha. Aqui, gente, o que ele está querendo dizer? Que é um momento, é um lugar muito bom para você aprender. Tá? Observe vocês que compreender e analisar o texto, ele não está falando diretamente, ele está falando indiretamente, que você só consegue usar a internet, aprender a usar usando. E que ali tem muitos recursos para te ajudar a melhorar cada vez mais a sua experiência de utilização. Ainda que seja preciso arriscar-se e tudo mais. Aceitar a perda de tempo. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar-se da melhor maneira possível nessa jornada pessoal, nossa jornada pessoal. Ele está querendo dizer o seguinte: relaxa. Usa, você vai aprendendo, você vai errando, os filtros vão te encaminhar para as coisas que você gosta, é um momento de distração, não precisa dessa neura toda contra a internet. Basicamente, a visão do autor, né? E o que a gente tem como alternativas? Vamos dar aí. Dificuldade de acesso a site de pesquisa? Ele não fala nada disso. Infinito número de páginas virtuais? Isso é uma verdade, mas ele não fala sobre isso no texto. Ele não fala assim, olha, tem número infinito de páginas. Ele fala que na internet existem recursos para facilitar o seu uso, mas ele não nem especifica necessariamente. Essa é uma alternativa muito perigosa, porque é uma verdade universal que realmente é isso que existe, mas ele não fala isso no texto. Então, se você não estiver atento lá à comanda do texto que ele estava perguntando, segundo o autor, você pode ser levado a errar. Ausência de mapas, não, a gente já viu que não. Grande número de ferramentas de pesquisa. Ele não fala das ferramentas de pesquisa. Ele fala que o seu próprio uso será guiado quando você manifesta o seu gosto na navegação. É isso que ele fala. Ele não fala, olha, tem muitos sites para você pesquisar o que você gosta. Ele fala, não, o próprio computador ele vai te guiando naturalmente nas coisas que você gosta. Tá? E sobra somente a alternativa A como correta. Né? Ele é um espaço aberto para a aprendizagem. E observa, gente, eu achei essa questão muito difícil, pelo fato de que ele não fala em aprendizagem de forma direta. Ele fala de uma forma muito indireta. E qual que é a chave para a gente acertar essa questão? É na hora que você lê a pergunta, você já gravar se é interpretação ou se é compreensão. É isso que vai ajudar nesse tipo de questão. Tá? E conforme a gente for fazendo mais exercícios desse tipo, a gente vai ficando mais craque, a gente consegue enxergar melhor, mais prática, mais rápido, a gente já... É treino, tá? Depois disso, eu coloquei uma outra questão de retomada, bem facinho, do assunto de ortografia que eu abordei na semana passada, que foi o uso do mais e do mas. Então, é só fazer, é um minutinho, rapidinho, só para não cair no esquecimento. Porque no nosso cronograma de 10 aulas, eu não coloquei nada de ortografia, tá? Só o uso do hífen, que é novo e que tem muita dúvida. Então, eu vou inserindo durante as aulas retomadas a respeito da ortografia. Hoje eu vou falar do uso dos 4 porquês, tá?
E aqui, só retomar rapidinho o uso do mas. Só corrigindo rapidinho essa questão. Alternativa C. Todo mundo acertou, com certeza. Alternativa C. Alternativa correta. Se alguém errou, volta e vai estudar tudo de novo. Do ministro é presunçoso até não poder mais. A não poder mais. Não tem como. Tem que ser o mais intensidade mesmo. Tranquilo? Muito bem.